Ontem, velhos problemas do Galo reapareceram. E acho que principalmente nessa questão das finalizações, que vem desde o ano passado, né, a gente cobrando essa história ofensiva. O Felipe até lembrou que muita coisa segurava com a presença do Tardelli. Agora não tem esse jogador, né, gente? Olha, Dimara, ontem eu vi até manchete em jornais dizendo assim, o Atlético é o azar. Não existe azar no futebol, existe competência. O Atlético não teve competência. O Atlético ontem, o tempo todo procurando o Leonardo Silva e Hever na área, para tentar fazer um gol de cabeça. Não é sempre que isso dá certo. Exatamente. Você tem que ter alternativa. Exato. E o São Paulo ontem sabia que essa era a jogada principal do Atlético, marcou essa jogada. Isso foi um ponto. O primeiro tempo do São Paulo foi muito melhor que o do Atlético, certo? E eu venho falando aqui que o Serginho é muito melhor que o Toró. Depois da entrada do Serginho, o time do Atlético deu uma melhorada no segundo tempo. O Toró não foi bem. Exatamente. A gente sabe disso, né? Acho também que não deveria ter entrado com o Berola. Ele deveria ter entrado com o Daniel Carvalho, que é um jogador que decide, é um jogador mais experiente, um jogador que com chute pode definir uma partida, né? E o Berola é esse jogador que a gente já está acostumado a ver aqui. Corre, corre, corre e não faz nada. De vez em quando pega um time, um cai tremendo, pega um time aí, vaca atolada, faz 2 gols, aí cai na argaça da torcida, e não é isso que é o Campeonato Brasileiro. E olha, foi o pior time do São Paulo que eu vi nos últimos tempos, um time medroso. Mas não acho, não. Acho que ele tem até muito talento não, tem com os talento. meninos. Mas ele tem um treinador que faz com que esse talento talvez não seja aproveitado Exato, da forma ele deixou como o Lucas, que estava mal fisicamente, e o Dagoberto sozinho na frente. Colocou 4 jogadores no meio campo e depois o próprio Lucas e o Dagoberto voltando para marcar e eles não aguentaram. Claro. O Atlético fez um primeiro tempo muito ruim. Muito ruim. Reclamou de 3 pênaltis, que na minha opinião não foram, e a gente pode até comentar esses lances posteriormente. Alterações feitas no intervalo. O Felipe Souto, acho que vendeu o Dorival Júnior ao demorar a avisar que estava contundido, e aí o treinador teve que queimar uma terceira substituição já no intervalo. Poderia ter entrado o Serginho, naturalmente, no lugar do Felipe Souto e permanecido o Toró, ainda que o Toró não estivesse bem. E aí, posteriormente, o Magno Alves poderia ser sacado da equipe porque também não estava jogando bem. E isso prejudicou um pouquinho. Mas ainda assim, com as 3 mudanças no intervalo, o Atlético voltou com muito mais pegada, com muito mais vontade. Foi nítido o volume de jogo, observar o crescimento do volume de jogo do Atlético. A equipe criou várias oportunidades e aí entra no que você, Edmar, e o Felipe falaram. Faltou aquele homem de referência dentro da área. Em alguns momentos, estavam lá, eram o Hever e o Leonardo Silva como atacantes, porque Magno Alves e Neto Berola não corresponderam. E quem viu o jogo Atlético e São Paulo e Fluminense, viu a cópia de outro. Só que no primeiro tempo o Fluminense atacou muito mais. Mas você viu que eu apareci ali é porque eu tenho que mudar o tema. O hit prejudicou o Atlético? Não entendi. O árbitro prejudicou o Atlético? Ô, Dimara, no caso são questionados 3 pênaltis, né? Para mim, o pênalti que mais questionável e que eu acredito que tenha sido foi aquela bola na mão do Jean, jogador de São Paulo. Para mim, o jogador foi atabalhoado, ele não pode estar com o braço esticado dentro da área, ele foi imprudente, é a palavra, e a gente questiona muitos lances fora da área que o juiz marca falta por imprudência, por o jogador ter entrado de forma imprudente no lance. Essa mim, é a bola na mão, né? Essa bola da mão. Esse lance aí que a gente Eu tá acho que vendo o Jean chegou com muita mão. Eu até achava inicialmente que era o Xandão. Mas o Jean, ele dá o carrinho, não tem como ele controlar a mão. Ele dá o carrinho, ele tá muito rápido. Não Você dá acha pra que dizer. ele ficou com a mão lá tentando se acertar, É o escorregando? movimento do carrinho. Eu concordo com o Pinel. Para mim, nenhum dos 3 foram pênaltis, certo? Eu acho que os pênaltis não existiram. O juiz de ontem, esse hit que eu tinha medo toda a vida, porque ele sempre favorece, né, os grandes, né? Não teve pênalti. Ele aplicou os cartões certos. Esse do Patrick né? não foi. Hein? Esse do Patrick pois não foi. E ali teria que dar cartão. E deu. Né? E deu cartão, certo? Então, o hit não interferiu. Para mim, o que houve foi o seguinte, o Atlético precisa se qualificar mais. Foi o primeiro time que o Atlético pegou. Eu disse aqui, era o primeiro teste do Atlético. O grande a que você se referiu é contra a questão do eixo, né? Do eixo, exato. Porque o Atlético e Cruzeiro, Dimara, normalmente você não serve de base, que a gente está sempre falando isso aqui, porque Atlético e Cruzeiro, normalmente, um tá ruim, ganha do outro, o outro tá bem, perde. Então, isso aí não leva em conta, né? Mas, eu falei, o primeiro teste do Atlético no Campeonato Brasileiro. Então é preciso repensar esse time do Atlético. E outra questão, né? O que atrapalha, o que gera essa nossa discussão sobre o Jean colocar ou não a mão na bola, é essa bendita regra do futebol que permite a interpretação do árbitro considerar intenção ou não. Enquanto continuar assim, nós teremos dúvidas se foi ou não. Para mim era simples, qualquer mão na bola dentro da área deveria ser intenção ou pênalti. sem intenção? Com intenção ou sem intenção. Eu acho que ele corta acabava a com trajetória isso. da bola. O Magno Alves Eu chutou também a acho bola que e ela ele ia em corta. direção Mas ele ao cai gol. com o braço Ele aberto. corta. Tá, mas Mas Flávio, ele cai com o braço aberto. Mas nesse aí eu tenho as mesmas dúvidas que o Felipe. E a questão da intenção, né? Dificilmente um um jogador vai ter intenção de fazer o pênalti. O Soares teve a intenção na Copa. Mas é difícil, né? Mas é muito complicado. E para não deixar né? passar batido, olha, no lance do pênalti Bola sobre em o direção ao Berola,
Desculpa, sobre o Patrick. Está até mostrando o lance da mão do Jean, mas no pênalti não marcado contra o São Paulo. Aí, essa jogada? Não, essa é a da mão ainda. Mas no outro lance duvidoso, há um copo de água tirado no gramado. E isso não pode passar batido. Né? Aí Ah tá lá, vendo? A gente tá lá, vê até o copo caindo ali. Foi nesse lance. Foi um inicialmente da diretoria. A diretoria Foi, colocou todo até mundo 2 pediu. faixas muito grandes ontem na Arena do Jacaré, pedindo para não atirar o objeto E no chegaram gramado. a questionar que foi a torcida Olha do lá, São o Paulo copo que lá, jogou. olha, pega esse o lance copo por é trás. Mas bem não foi. claro. A imagem mostra que a direção que o A copo torcida veio do São foi da Paulo estava torcida do do outro Atlético. lado, ela estava à esquerda das Agora, cabines. olha só. Olha o copo, quer ver? O copo vai cair ali. O copo vai Vamos ver se dá aparecer lá. agora. Mas olha De só, novo. gente, deixa eu falar uma coisa. A gente está aqui na terceira rodada falando novamente da questão de arbitragem, com relação ao Hit, que a gente sabe das coisas dele todas. Isso não vai mudar. O que faltou para o Atlético ontem foi finalização. Claro. Não se pode jogar esconder, culpa justamente. só em cima do árbitro. Nós estamos aqui na terceira e eu aposto que em todas as rodadas, ou com o Cruzeiro ou com o Atlético e América, a gente vai estar falando disso. Então, se você já entra no Campeonato Brasileiro sabendo que você vai ter o adversário, que você vai ter que ter a sua função e que você vai ter que ter o árbitro. Então, é uma coisa que você não pode transferir para ele. Não foi o Hit que resolveu e deu esse Não, e resultado pro árbitro São Paulo. erra e vai continuar errando É. enquanto ninguém fizer nada a respeito. Claro. E erra para os dois lados. Erra A verdade pros dois é essa. lados. Ali o copo d'água E o que o caindo. Atlético precisa hoje mesmo, de Maré, é de um camisa 10 e de um camisa Claro. 9, um atacante. Até um lateral direito também, para poder ficar ali junto com o Patrick, porque Agora- carece dessas posições. Só para terminar, tem que ressaltar Terminar. também a situação do Magno Alves. Eu acho que psicologicamente, né, a mãe foi enterrada no domingo, aquela coisa toda, né, para um jogador de futebol, né, pesa um pouco também. Né? O jogador acaba perdendo E tem um que pouco. dar o parabéns para ele, porque ele realmente Ele se entrou superou, em campo, eu acho. se superou, É tentou verdade. ajudar o Atlético, então a gente tem que dar os parabéns para ele. Agora, nada tira, da minha opinião, que o Atlético precisa qualificar mais esse grupo. Esse grupo não está qualificado para brigar por uma vaga na E Libertadores. temos no ofensivos. Campeonato Tanto é Brasileiro. verdade que eu vou andar agora porque a gente vai para o comercial. O que o atleta está procurando é exatamente um meia e um atacante, todo mundo sabe disso. Depois do intervalo, homenagens a Ronaldo, no Histórias da Bola. Continue ligado, olho no Minas Esporte. Olho na Band.